Olá, pessoal! Nessa semana quero contar para vocês uma história sobre nazistas usando metanfetamina. Não sei exatamente se tem uma moral para essa história, eu só achei interessante e quis compartilhar. Talvez você já saiba disso tudo, talvez não. Antes de começar, só gostaria de pedir que, se você gosta das colunas e dos episódios do Vira Casacas, pense em contribuir conosco no apoia.se/viracasacas ou no Aurelo. Toda ajuda é bem-vinda para a gente conseguir continuar com o projeto e, mais importante, ampliar. Vamos à história. O nazismo era tóxico. Em uma primeira vista, os nazis apresentavam-se como limpos e aplicavam uma política antidrogas rigorosa com punições draconianas. Apesar disso, uma droga tornou-se um produto popular sob o governo de Hitler. Essa substância conquistou uma grande força em todo o Reich alemão e, mais tarde, nos países ocupados da Europa. Sob a marca registrada Pervitin, esta pequena pílula tornou-se o remédio do povo e estava à venda em todas as farmácias. Somente em 1939 seu uso foi restringido, podendo ser comprado apenas sob prescrição médica, e a pílula não foi sujeita à regulamentação até a Lei do Ópio de 1941. Mas vamos do início. Depois da Primeira Guerra Mundial, enquanto a França e a Grã-Bretanha conseguiam adquirir estimulantes naturais como café, chá, baunilha, pimenta e outros medicamentos naturais das suas colônias, a Alemanha, que havia perdido as suas possessões coloniais nos termos do Tratado de Versalhes, teve que encontrar outras formas. Os estimulantes tinham de ser produzidos sinteticamente. Na verdade, a Alemanha precisava urgentemente de assistência artificial. A guerra provocou feridas profundas e causou à nação dor física e psíquica. Na década de 1920, as drogas tornaram-se cada vez mais importantes para a população. O desejo de sedação levou à autoeducação e, logo, não faltou conhecimento para a produção de um remédio. Em 1925, as maiores fábricas de produtos químicos uniram-se para formar a IG Farben, uma das empresas mais poderosas do mundo, com sede em Frankfurt. Além disso, os opiáceos eram uma especialidade alemã. Em 1926, o país ocupava o primeiro lugar entre os estados produtores de morfina e era campeão mundial na exportação de heroína. 98% da produção ia para o exterior. Entre 1925 e 1930, foram produzidas 91 toneladas de morfina, 40% da produção mundial. Ao abrigo das obrigações do Tratado de Versalhes, a Alemanha assinou com relutância a Convenção Internacional do Ópio da Liga das Nações em 1925, que regulamentava o comércio. A indústria local ainda processava mais de 200 toneladas de ópio em 1928. Os alemães também eram líderes mundiais em outra classe de substâncias. As empresas Merck, Boehringer e Knoll controlavam 80% do mercado global de cocaína. A cocaína da Merck era vista como o melhor produto do mundo. Hamburgo era o principal mercado europeu de cocaína bruta. Todos os anos, milhares de quilogramas eram importados legalmente através do seu porto. A jovem República de Weimar, banhada em substâncias intoxicantes, entregou heroína e cocaína aos 4 cantos do mundo e tornou-se um traficante global. Em 1928, só em Berlim, 73 quilos de morfina e heroína foram vendidos legalmente mediante receita médica no balcão da farmácia. Qualquer pessoa que pudesse pagar consumia cocaína, a arma definitiva para intensificar o momento. A cocaína se espalhou e simbolizou a extravagância da época. Por outro lado, era visto como um veneno degenerado. Embora o novo Estatuto de Berlim como metrópole cultural tenha sido aceito com orgulho, a burguesia, que estava perdendo seu estatuto na década de 1920, mostrou a sua insegurança através da condenação radical da cultura do prazer das massas, condenada como decadentemente ocidental. Pior de tudo, os nazistas agitaram-se contra a busca farmacológica pela salvação do período de Weimar.
A sua rejeição descarada do sistema parlamentar, da democracia, bem como da cultura urbana de uma sociedade que se abria ao mundo, foi expressa através de slogans violentos dirigidos contra o Estado degenerado da odiada República Judaica. Após a tomada do poder em 1933, os nazistas sufocaram a excêntrica cultura de busca de prazer da República de Weimar. As drogas tornaram-se um tabu. Os chamados venenos sedutores não tinham lugar num sistema em que apenas o Führer deveria fazer a sedução. O caminho seguido pelas autoridades na sua guerra às drogas consistiu menos numa intensificação da lei do ópio do que em vários novos regulamentos focados na ideia de higiene racial. O consumo de drogas foi estigmatizado e severamente punido. Esta nova ênfase entrou em vigor já em novembro de 1933, quando foi aprovada uma lei que permitia a prisão de dependentes químicos numa instituição fechada por até 2 anos, embora esse período de confinamento pudesse ser prorrogado indefinidamente por decreto legal. O sigilo médico foi considerado passível de quebra na detecção de consumidores de substâncias ilegais. O presidente do Conselho Médico de Berlim decretou que todo médico deveria apresentar um relatório de drogas quando um paciente recebesse prescrição de narcóticos por mais de 3 semanas. Se chegasse um relatório nesse sentido, 2 peritos examinariam o paciente em questão. Caso descobrissem que os fatores hereditários eram satisfatórios, era imposta a retirada compulsória imediata. Agora, os viciados seriam submetidos aos horrores da abstinência. Se a avaliação dos fatores hereditários produzisse um resultado negativo, o juiz poderia ordenar o confinamento por um período indeterminado. Os usuários de drogas logo acabaram em campos de concentração. Todos os alemães também foram obrigados a transmitir observações sobre conhecidos e familiares viciados em drogas para que ações corretivas possam ser tomadas imediatamente. No outono de 1935 foi aprovada uma nova lei de saúde conjugal, que proibia o casamento se uma das partes sofresse de uma perturbação mental. Os dependentes foram marginalizados nesta categoria e rotulados como personalidades psicopatas, sem perspectiva de cura. Esta proibição do casamento deveria prevenir a infecção do parceiro, bem como o potencial de dependência hereditariamente condicionado nos filhos, porque, entre os descendentes dos toxicodependentes, havia sido observado um aumento da taxa de desvios mentais. A lei para a prevenção de filhos com doenças hereditárias levou a esterilização compulsória à sua conclusão brutal. Por razões de higiene racial, devemos, portanto, garantir que os viciados graves sejam impedidos de se reproduzir. O pior ainda estava por vir. Sob o pretexto da eutanásia, aqueles considerados criminalmente insanos, uma categoria que incluía os consumidores de drogas, seriam assassinados nos primeiros anos da guerra. O número preciso de pessoas afetadas é impossível de saber ao certo. A política antidroga serviu como veículo para a exclusão e supressão e até mesmo a destruição de grupos marginais e minorias. O preconceito contra os judeus produziu um ponto de intersecção entre a propaganda antissemita e a política antidrogas. A tese central e totalmente não científica do livro Venenos Mágicos postulava: o maior efeito tóxico é sempre produzido por narcóticos estranhos ao país e à raça. Judeus e drogas fundiram-se numa única unidade tóxica ou epidemiológica que ameaçava a Alemanha. Cito: durante décadas, marxistas e judeus disseram ao nosso povo: o teu corpo te pertence. Inconciliável com esta visão marxista judaica era a ideia germânica de que somos os portadores do legado eterno dos nossos antepassados e que, consequentemente, o nosso corpo pertence ao clã e ao povo. A Primeira Guerra Mundial deixou claro que a Alemanha tinha muito poucas matérias-primas naturais para conflitos armados e, por isso, foi necessário criar matérias-primas artificiais. Sob a tutela de Göring, a economia se tornaria independente de todos os materiais importados que pudessem ser produzidos na própria Alemanha. Isso também incluía drogas.
Embora a guerra contra as drogas dos nazis tenha reduzido o consumo de heroína e cocaína, o desenvolvimento de estimulantes sintéticos foi acelerado e levou a um novo florescimento nas empresas farmacêuticas. A força de trabalho da Merck, da Bayer e da Boehringer cresceu. A expansão estava também nos planos da indústria Temmler. O químico-chefe, Dr. Fritz Rothschild, tinha notado como os Jogos Olímpicos de Berlim em 1936 haviam sido influenciados por uma substância chamada benzedrina, uma anfetamina de sucesso nos Estados Unidos. Na Temmler, todos os recursos de desenvolvimento foram agora reunidos nessa direção. Rothschild, no outono de 1937, encontrou um novo método de sintetizar metanfetamina. Pouco tempo depois, em 31 de outubro, a fábrica Temmler patenteou a primeira metilanfetamina alemã, que colocou a benzedrina para trás. Sua marca registrada, Pervitin. Nas primeiras semanas e meses de 1938, quando o Pervitin começava a crescer cada vez mais, cartazes apareceram em postes, bondes, ônibus e trens de Berlim. Num estilo moderno e minimalista, eles mencionavam apenas a marca e referiam-se às suas indicações médicas: fraqueza de circulação, baixa energia, depressão. Ao mesmo tempo, todos os médicos em Berlim receberam uma carta da empresa com comprimidos gratuitos. Era o velho truque do traficante que a nossa mãe avisava: a primeira dose é grátis. Os alemães não precisavam de muito convencimento. O consumo não foi decretado de cima para baixo, foi inteiramente de baixo para cima. Pervitin se tornou uma sensação. Logo ganhou aceitação em uma ampla gama de círculos. Os alunos usaram ele como estratégia para estudar, telefonistas e enfermeiras engoliam pílulas para passar o turno da noite, e as pessoas que faziam trabalhos físicos ou mentais difíceis usavam para melhorar o seu desempenho. Os membros do partido fizeram o mesmo e a SS também. O estresse diminuiu, o apetite sexual aumentou e a motivação foi artificialmente ampliada. Pervitin tornou-se um sintoma do desenvolvimento da sociedade do desempenho. Chocolates enriquecidos com metanfetamina foram colocados no mercado. Os chocolates Hildebrand são sempre uma delícia, era o slogan desta iguaria. A recomendação era comer entre 3 e 9 chocolates por dia, com a indicação de que eram, ao contrário da cafeína, perfeitamente seguros. O trabalho doméstico seria feito num piscar de olhos e esse petisco incomum até derreteria os quilos a mais, já que o Pervitin também restringia o apetite. A ascensão da metanfetamina nas Forças Armadas, por sua vez, está ligada a um médico, Otto F. Ranke, diretor do Instituto de Pesquisa de Fisiologia de Defesa. A fisiologia de defesa tratava das cargas específicas dos militares com o objetivo de potencializar o desempenho do exército diante de demandas excessivas e de um ambiente estressante. Os militares começavam a se ver como uma organização moderna e os soldados eram descritos como motores animados. A tarefa de Ranke era protegê-los contra o desgaste, ou seja, a incapacidade. Ele lubrificaria as engrenagens da máquina e funcionaria como uma espécie de treinador de desempenho do exército alemão. Ranke tinha um inimigo principal. Não eram os russos no leste, nem os franceses ou os britânicos no oeste. O adversário que ele estava determinado a derrotar era o cansaço. Um antagonista estranho, difícil de dominar, que regularmente nocauteava os lutadores, colocava-os no chão e obrigava-os a descansar. Um soldado adormecido é um soldado inútil, incapaz de agir. O cansaço faz com que a sua coordenação se deteriore, ele dispara aleatoriamente e perde a capacidade de dirigir motos, carros ou tanques. Nas palavras de Ranke, relaxar no dia da luta pode decidir a batalha. Muitas vezes, no combate, a perseverança naquele último quarto de hora é essencial. Ranke declarou que a guerra contra a exaustão era sua principal preocupação. Na primavera de 1938, antes do início da guerra, ele leu sobre os supostos benefícios do Pervitin e ficou com os ouvidos atentos.
O médico passou a fazer testes com a substância, mas depois que as fichas de teste foram avaliadas, nem todas as descobertas foram positivas. Procedimentos que exigiam mais abstração não eram bem realizados. Cálculos poderiam ser feitos mais rapidamente, mas continham mais erros. Também não houve qualquer aumento na capacidade de concentração e atenção durante questões mais complexas, e houve apenas um aumento muito pequeno durante tarefas de nível menos elevado. Pervitin impedia as pessoas de dormir, mas não as tornava mais inteligentes. Rank concluiu sem qualquer traço de cinismo que isso o tornava ideal para soldados, escrevendo que se tratava de uma substância excelente para despertar um esquadrão cansado. Podemos compreender que teria um significado militar de grande alcance se conseguíssemos eliminar o cansaço natural através de métodos médicos. Era uma substância militarmente valiosa. Começou então um teste descontrolado em grande escala. Sem instruções quanto à dosagem correta e abastecidas com enormes quantidades, as forças armadas atacaram seu vizinho oriental. Os relatórios do serviço médico sobre o uso de metanfetaminas no ataque à Polônia preenchem dossiês inteiros. Não houve uma pesquisa planejada, já que a substância foi distribuída de forma aleatória, de acordo com as vontades do comandante, do oficial médico ou do próprio soldado. Um relatório da 3ª Divisão Panzer dizia o seguinte: muitas vezes há euforia, um aumento na capacidade de atenção, uma clara intensificação do desempenho. O trabalho é realizado sem dificuldade, um pronunciado efeito de alerta e uma sensação de frescor. A guerra era vista como uma tarefa que precisava ser executada, e a droga parecia ter ajudado as unidades de tanque a não se preocuparem muito com o que estavam fazendo neste país estrangeiro. Em vez disso, permitiu que continuassem com seu trabalho, mesmo que o trabalho significasse matar. Seguia o relatório. Todos revigorados e alegres, excelente disciplina, ligeira euforia e aumento da sede de ação. Encorajamento mental muito estimulado. Sem acidentes. Efeito duradouro. Depois de tomar 4 comprimidos, a visão duplica e vê cores. Mesmo pequenas alucinações, claramente percebidas como agradáveis, encantavam os homens, que logo estariam inebriados com a vitória. Continuava o relatório. A sensação de fome diminui. Um aspecto particularmente benéfico é o aparecimento de uma forte necessidade de trabalhar. Para muitos soldados, a droga parecia ser a companheira ideal no campo de batalha. Em todos os aspectos do ataque, que provocou a morte de 100 mil soldados poloneses e até o final do ano de 60 mil civis poloneses, a droga ajudou os agressores a trabalhar sem qualquer sinal de cansaço até o final da missão. Ou seja, forneceu aquela porção extra de energia que tornava tudo mais fácil. Um oficial médico declarou: estou convencido de que em grandes ataques, onde até a última gota tem que ser extraída da equipe, uma unidade fornecida com Pervitin é superior. No final do outono de 1939, o Gabinete de Saúde do Reich reagiu a esta tendência, que já não podia ser ignorada. Léo Conte, o Führer da Saúde do Reich, tentou evitar, ainda que tardiamente, que uma nação inteira se viciasse em drogas. Para endurecer a situação jurídica, contatou o Ministério da Justiça e expressou a sua preocupação. Em novembro daquele ano, foi decidido que Pervitin seria fornecido apenas mediante receita médica em todos os casos. E algumas semanas mais tarde, Conte proferiu um discurso alertando contra a grande nova ameaça de dependência, com todos os seus efeitos secundários. Mas as suas palavras não foram levadas a sério e o consumo continuou a aumentar. Muitos químicos aderiram apenas vagamente ao novo regulamento de prescrição. Ainda era fácil para um cidadão conseguir diariamente várias ampolas de Pervitin ou centenas de comprimidos em farmácias. Isso também se aplicava aos soldados. O regulamento relativo às prescrições dizia respeito apenas à sociedade civil e não aos militares. Mas Conte também tinha os militares na mira. Uma guerra contra as drogas foi travada no contexto da Guerra Real, quando ele desafiou a Wehrmacht a
tomar uma posição sobre o uso e abuso de drogas e os seus possíveis danos. O gabinete de Conte, porém, era uma autoridade civil, e os militares resistiram prontamente à sua interferência. A Wehrmacht não pode renunciar a um aumento temporário no desempenho ou a uma derrota pela fadiga, mesmo através do uso de medicamentos, escreveu o inspetor médico do Exército. Em fevereiro de 1940, houve um encontro fatídico entre Hitler e os generais von Manstein e Erwin Rommel, no qual foi descrita a estratégia para o ataque à França. O sucesso da operação dependeria de tempo, rapidez e ousadia, e não apenas de equipamentos. A inferioridade material dos alemães não precisava mais impedir um ataque. Hitler não hesitou, dando a sua aprovação. Permanecia a questão de saber se um avanço rápido poderia ser alcançado. Havia uma grande possibilidade de ficar preso no terreno acidentado e ser detido pelas forças inimigas, por mais fracamente posicionadas que estivessem. Na verdade, não foi a vontade sobre-humana dos arianos que contou. Afinal, era para isso que servia Pervitin. Em abril, o grupo Panzer von Kleist, que lideraria o ataque através das Ardenas, relatava que o grupo já estava envolvido num consumo pesado. Pervitin parece ser ideal como estimulante para neutralizar sinais de fadiga após grandes esforços físicos e mentais, particularmente entre trabalhadores cerebrais e soldados que têm exigências especiais impostas ao seu estado mental. Ranke exigiu que fosse aumentada a produção. Dias depois, um documento circulava pela Wehrmacht, sem paralelo na história militar. O chamado Decreto Estimulante foi enviado a milhares de médicos das Forças Armadas e da SS. O primeiro parágrafo era direto. A experiência da campanha polonesa mostrou que, em certas situações, o sucesso militar foi influenciado pela superação da fadiga numa tropa sobre a qual foram feitas fortes exigências. A superação do sono pode, em certas situações, ser mais importante do que a preocupação com qualquer dano relacionado se o sucesso militar estiver ameaçado pelo sono. Os estimulantes estão disponíveis para interrupção do sono. Pervitin foi metodicamente incluído em todos os equipamentos médicos. A posologia recomendada foi de 1 comprimido por dia, à noite 2 comprimidos tomados em sequência curta e, se necessário, mais 1 ou 2 comprimidos após 3 ou 4 horas. Em casos excepcionais, o sono poderia ser impedido por mais de 24 horas. Uma invasão era, certamente, um caso excepcional. Seguia o documento. Com a dosagem correta, o sentimento de autoconfiança aumenta claramente. O medo de assumir trabalhos difíceis é reduzido. Como resultado, as inibições são removidas sem a diminuição da função sensorial associada ao álcool. Na fábrica Temmler, 833 mil comprimidos poderiam ser prensados em um único dia. Era uma quantia adequada. A Wehrmacht encomendou uma quantidade enorme para o exército e a Luftwaffe. 35 milhões no total. Milhares de pessoas morreram na invasão da França, que serviu de modelo para campanhas posteriores, travadas de uma forma inovadora e sem paralelo. Em menos de 100 horas, os alemães ganharam mais território do que em 4 anos da Primeira Guerra Mundial. Os jornais informavam que o chocolate substituía o almoço durante a invasão. Mas não era só isso. Eram também as pequenas pílulas redondas da Temmler que afastavam a sensação de fome. Um médico da tropa Panzer afirmou que as unidades estavam usando entre 2 e 5 comprimidos de Pervitin por motorista por dia. A propaganda alemã, contudo, tentou retratar a vitória surpreendentemente rápida como prova moral dos nacionalsocialistas. É claro que também foram observados efeitos colaterais do abuso em massa. Oficiais mais velhos sentiram o uso da metanfetamina em seus corações. Um oficial da 12ª Divisão Panzer, conhecido por tomar muito Pervitin, morreu de ataque cardíaco enquanto nadava no Atlântico. Um capitão também teve uma parada cardíaca após usar Pervitin em uma despedida de solteiro.
Outro oficial do Estado-Maior informou que havia tomado 4 comprimidos de Pervitin em cada um dos 33 dias de combate no primeiro período de 1 mês e meio. Depois disso, ele ficou inapto para o trabalho por causa de pressão alta crônica. Dependências também vieram à tona. Cada vez mais homens lutavam contra os efeitos colaterais da droga, que podiam incluir baixa motivação e depressão. Depois do fiasco de Dunkerque, a Operação Leão Marinho foi planejada, a invasão da Grã-Bretanha com unidades terrestres. Para a viagem de milhares de soldados alemães através do Canal da Mancha, a supremacia aérea também teve que ser alcançada para não arriscar as tropas. Bombas caíram sobre a capital britânica e outras cidades. Mais de 40 mil civis perderam a vida até o final da campanha. A Força Aérea Britânica contra-atacou. Inúmeros aviões alemães foram abatidos sobre a Inglaterra e os britânicos realizaram ataques retaliatórios contra cidades alemãs. O confronto se intensificou. Logo, tornou-se muito perigoso para a Luftwaffe operar durante o dia e nada era melhor para o piloto que voava à noite do que alguns comprimidos de Pervitin, que tinha vários apelidos que indicavam seu uso. Sal de piloto, pílulas Stuka e pílulas Goering. Em setembro de 1940, um jornal italiano noticiou uma pílula de coragem usada pelos alemães que passou de medicamento a arma secreta. Na Alemanha, a utilização da substância já ultrapassava 1 milhão de doses por mês. Em fevereiro de 41, Conte voltou a emitir um aviso, desta vez em um memorando interno ao partido. Acompanho com crescente preocupação os terríveis abusos praticados nos círculos mais vastos da população. Este é um perigo imediato para a saúde e o futuro do nosso povo. Finalmente, em junho de 1941, o Pervitin foi sujeito à lei do ópio do Reich. Ao fazer isso, foi declarado oficialmente que a droga do povo era intoxicante. Este ato, no entanto, não levou a uma restrição no seu uso. Na verdade, significou apenas uma vitória formal para Conte. Os alemães mal tomaram conhecimento da proibição rigorosa e muito menos a observaram. A utilização civil aumentou em mais de 1,5 milhões de unidades por ano. No que diz respeito aos militares, a data escolhida para a proibição do Pervitin era mais do que arriscada, já que a Alemanha se preparava para atacar a União Soviética e os soldados já tinham desenvolvido uma elevada tolerância. O alto comando chegou a classificar Pervitin como decisivo para o resultado da guerra. Não havia nenhum vestígio de restrição. O uso de drogas não foi a única coisa prestes a explodir no verão de 1941. Mesmo o doping utilizado para esse avanço da Blitzkrieg não ajudou muito. As drogas foram entregues às tropas blindadas e só um grupo do exército consumiu a quantidade absurda de quase 30 milhões de comprimidos em apenas alguns meses. Mas Pervitin não conseguiu uma vitória rápida. Os alemães acabaram por ter de descansar, enquanto o Exército Vermelho trazia novas divisões do seu enorme interior. O ataque à capital russa estava em andamento. No alto comando, alguns já declaravam vitória. Mas os alemães tinham perdido um tempo valioso e desperdiçado seus esforços em outros teatros de guerra para serem capazes de tomar o centro de poder de Stalin numa operação rápida. Situações desesperadoras acumularam-se para os agressores. Muitas vezes, a única coisa que ajudava era o Pervitin. Um entre muitos exemplos. Na aldeia de Vzad, entre Moscou e Leningrado, os alemães foram cercados, as suas acomodações foram incendiadas e as rações chegavam apenas esporadicamente pelo ar. Uma última e minúscula janela de fuga foi aberta e 500 homens exaustos, carregando malas pesadas e metralhadoras nos ombros, iniciaram uma marcha noturna de 14 horas através da neve que chegava até a cintura. Em breve, muitos homens estavam, como diz um relatório oficial, num estado de extrema exaustão. A nevasca parou por volta da meia-noite e o céu estava cheio de estrelas. Soldados queriam se deitar na neve. Cada um desses homens recebeu 2 comprimidos de Pervitin. Depois de meia hora, os primeiros homens confirmaram que se sentiam melhor. Eles marcharam de forma ordenada novamente. Isto revelava que os estimulantes não eram usados somente para atacar e conquistar, mas também para resistência e sobrevivência.
até porque a maré havia mudado. Com a capitulação dos restos do 6º Exército em Stalingrado em fevereiro de 43, a Wehrmacht tinha perdido a sua mística. Na segunda metade de 44, os soldados de Hitler perderam em todas as frentes. Agora, apenas Pervitin ajudava os soldados a continuar a lutar ou fugir do inimigo. Um comandante de tanque relatou: "Estamos dirigindo sem parar até sair da Rússia. Trocamos a cada 100 quilômetros, engolimos Pervitin e paramos para abastecer." A Luftwaffe também não parou de usar drogas para melhorar o desempenho. Uma conferência científica e médica em julho de 44 foi dedicada exatamente a esse assunto. Em novembro de 44, médicos realizaram experimentos nos quais compararam o efeito da morfina com o de um coquetel de morfina e Pervitin. Descobriu-se que mesmo os pacientes mais gravemente feridos podiam ser mantidos num bom estado de espírito se lhes fossem administrados 2 comprimidos de Pervitin, bem como uma injeção de opiáceos. A ideologia muito perdera o seu poder e a liderança não conseguia pensar em nada que motivasse uma vitória final. Assim, as Forças Armadas decidiram desenvolver novas fórmulas que fizessem com que mesmo os soldados que estivessem praticamente mortos pudessem voltar às batalhas. Começava a busca pela droga milagrosa. Na Marinha Alemã havia um oficial superior chamado Helmut Rey. Rey era um almirante comandante das chamadas pequenas unidades de batalha. A situação no mar também não era promissora para a Marinha. A batalha no Atlântico foi perdida. Devido à superioridade aérea dos aliados e às pesadas perdas resultantes, a utilização dos submarinos teve que ser suspensa. Desde então, os aliados vinham trazendo suprimentos dos Estados Unidos para a Grã-Bretanha e se preparando para a invasão da Normandia. Era precisamente isso que Rey queria evitar com suas novas unidades na primavera de 44. Hitler saudou as pequenas unidades de batalha como uma oportunidade real de impedir os desembarques aliados e exigiu a produção acelerada das supostas armas milagrosas nas quais depositava tantas esperanças. Eram novos tipos de submarinos feitos para 2 homens, submarinos anões e torpedos pilotados por um homem. A enorme superioridade inimiga seria anulada pela tática de lançar numerosos pequenos ataques. O suposto objetivo era aproximar-se dos grandes navios, preparar um torpedo e atacar. Para isso, os homens teriam de passar vários dias e noites ininterruptamente debaixo d'água, mais do que as 48 horas que uma dose elevada de Pervitin poderia oferecer. Nenhum treinamento naval especial foi planejado para estas operações. Em vez disso, haveria medicamentos especiais que superariam em muito tudo o que existia antes. Rey tentou freneticamente encontrar esse medicamento. Para esses novos comandos foram sugeridas 10 preparações. Elas consistiam em diferentes quantidades de oxicodona, cocaína, Pervitin e Dicodid, um derivado semissintético da morfina, semelhante à codeína, mas mais potente. Essas eram as substâncias mais fortes conhecidas no mundo, misturadas aleatoriamente, um sinal de quão negligente a Marinha tinha se tornado no tratamento das drogas e de quão desesperadora era a situação. Em março de 44, uma farmácia produziu 5 comprimidos de cada uma das 10 criações. Um dia depois, 50 soldados de um campo de treinamento as ingeriram. A combinação D9 foi a favorita. Uma mistura de 5 mg de oxicodona, 5 mg de cocaína e 3 mg de metanfetamina. O serviço médico preparou rapidamente 500 comprimidos. Isso parecia tudo menos promissor. E ainda assim o medicamento foi administrado e levou a um fiasco para a Marinha. 2/3 dos pilotos não sobreviveram às operações. A suposta droga milagrosa, devido aos seus fortes efeitos colaterais, tornou o combate mais difícil em vez de mais fácil. Tudo foi abandonado tão rapidamente quanto foi desenvolvido. A situação militar alemã deteriorou-se drasticamente. Os aliados tinham desembarcado no continente europeu e enormes forças avançavam em direção à fronteira ocidental do Reich. A partir do outono de 1944, as esperanças alemãs repousaram novamente em um mini-submarino.
E mais uma vez, era preciso aguentar 4 dias dentro desse dispositivo e, portanto, seriam necessários estímulos químicos. Para evitar um novo desastre como ocorreu com o D9, foi tomada a decisão de realizar experiências antecipadamente. Mas onde e em quem deveriam ser realizados tais testes que estavam longe de serem isentos de riscos? Um campo de concentração seria o lugar perfeito. O campo de concentração de Sachsenhausen ficava a 35 quilômetros ao norte de Berlim e foi inaugurado em 1936, no ano dos Jogos Olímpicos. No total, mais de 200 mil pessoas de cerca de 40 nações ficaram confinadas lá até pouco antes do fim da guerra. Dezenas de milhares de detidos morreram de fome, doenças, trabalhos forçados, maus tratos e experiências médicas. Uma outra especialidade do campo era a chamada unidade de calçados. Os prisioneiros eram usados para testar a resistência das solas produzidas pela indústria calçadista alemã em marchas forçadas ininterruptas. A unidade de calçados era uma unidade de punição. Quem fosse considerado culpado de se recusar a trabalhar, fosse flagrado jogando cartas, trocando ou roubando comida do refeitório ou do canil, acabava lá. A preguiça, a recusa em obedecer às ordens ou mesmo a suspeita de atos homossexuais também podiam levar à punição. As marchas podiam chegar a 40 quilômetros carregando mochilas de 25 quilos. A cada 10 quilômetros, os sapatos eram examinados para verificar o desgaste. Em novembro de 44, a Marinha convocou a unidade para uma operação secreta. Na primeira noite, às 8h30 em ponto, os prisioneiros receberam altas doses de drogas de um médico. 50 a 100 miligramas de cocaína pura em forma de comprimido, mais 20 miligramas em goma de mascar ou 20 miligramas de Pervitin, também como goma de mascar. 30 minutos depois, o efeito iniciou e começou a marcha na pista de testes, uma caminhada que durou literalmente até o fim da noite. Entre 4 e 5 da manhã, a maioria desistiu porque estava com os pés doloridos. O sujeito experimental número 3, Gunther Lehmann, de 20 anos, era o único que ainda caminhava na manhã seguinte. Ele havia ingerido 75 miligramas de cocaína e continuou realizando suas rondas solitárias num total de 96 quilômetros sem fadiga, como cinicamente diziam os registros experimentais. Após a caminhada, ele foi enviado ao quartel para se juntar aos demais. Todos os presos esperaram lá até a noite, sem conseguir dormir. Às 8 da noite, o experimento com drogas foi repetido. Mais uma noite sem dormir para os prisioneiros bombardeados com cocaína e metanfetamina. No dia seguinte, às 8 da noite, houve nova distribuição de medicamentos. O grupo permaneceu no quarto nas mesmas condições. Os homens jogavam cartas, conversavam ou liam. Alguns deles deitaram-se, cochilaram momentaneamente e acordaram novamente. No quarto dia, o experimento terminou e os participantes voltaram para seus alojamentos. Um segundo grupo, porém, teve de iniciar a sua marcha carregando malas pesadas. Esses prisioneiros receberam como padrão o desempenho de Lehmann. A ameaça era que, se desistissem antes dele, poderiam enfrentar a morte. Consequentemente, quase todos percorreram os 96 quilômetros necessários. Apesar da exaustão e da constituição fraca, os prisioneiros do campo estavam se transformando em máquinas de marcha. Tais resultados agradaram ao almirante Rey. Mas quais doses provaram ser as melhores? Foi relatado. O objetivo de manter as pessoas acordadas e eficientes durante dias e noites sem sono, ou com apenas um mínimo de sono, está dentro do reino das possibilidades com a aplicação das substâncias A a D. As substâncias B e C têm prioridade. B e C eram sal de cocaína e base de cocaína, cada um com 20 miligramas em goma de mascar. Consequentemente, a decisão foi que os jovens fuzileiros navais deveriam abrir caminho através das ondas finais da guerra enquanto mascavam chicletes de cocaína durante 4 dias e 4 noites sem dormir por missão. Bom, para não me estender ainda mais, já que esse episódio está extremamente longo, vou encerrar. O final da história nós já sabemos. Nenhuma droga milagrosa poderia salvar os nazistas.
Aqui quero só fazer um pequeno comentário. Não sou da história militar, mas me parece que algumas críticas ao livro de Norman Waller são justas. Ele coloca muito peso no papel do Ver-Vitim nas vitórias alemãs, o que na realidade é difícil de provar. Alguns historiadores, porém, acabam colocando em dúvida a importância desse uso e deixam de lado completamente essa questão, o que também não creio ser a melhor forma de tratar. Fato é que sim, como exposto, foram utilizados estimulantes. Isso também não foi uma exclusividade dos nazistas. Tanto britânicos quanto estadunidenses, por exemplo, fizeram uso da benzedrina durante a guerra. Enfim, espero que vocês tenham achado interessante. Até a próxima!